Olá, turma. Professor Nilson com vocês. E na aula de hoje nós vamos fazer uma programação bem interessante aqui no Machine Expert Basic, utilizando aqui temporizadores para fazer uma partida consecutiva. Porém, eu vou fazer de uma forma diferente do que vocês têm visto na internet aí, tá? Com alguns simuladores de CLP, tá bom? Então acompanha comigo esse vídeo que é bastante interessante para caso vocês queiram utilizar essa lógica aqui e aproveitar para fazer mais programações diferentes aí no seu dia a dia, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Eu estou aqui na primeira parte com o meu software aberto aqui. Vou aqui na minha configuração. Primeiro eu apliquei a sem proteção de senha, né? Tá bom? Vamos aqui em configuração. Como eu vou só simular o meu CLP, eu não preciso trocar a CPU. Então eu venho aqui para programação e na programação eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar um contato aberto aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom para que fique melhor para vocês verem aí. E aqui nessa programação eu vou colocar um temporizador. Esse temporizador vai ser um temporizador comum. Eu vou colocar aqui como tom. E vou dizer que eu vou habilitar aqui o tempo de preset dele para a gente poder fazer a conectividade, tá? É o temporizador do tipo tom, onde a gente faz aqui o funcionamento da seguinte forma. Quando você alimenta aqui o temporizador, ele começa a contar o tempo e adiciona a saída aqui, tudo bem? Então esse cara aqui é o chamado on delay. Então eu vou definir aqui que o tempo é de 10 segundos e vou explicar por quê. E vou colocar a base de tempo aqui em segundos, tá? E aplicar. Vejam só. Normalmente, quando se faz partida consecutiva, por exemplo, de motores, você usa 2, 3 temporizadores, dependendo de quantos motores você quer acionar. Porém, dessa forma que eu vou fazer aqui, eu só preciso de apenas um temporizador. E aí eu coloquei 10 segundos, para vocês verem que ele vai ficar funcionando, independentemente da quantidade de temporizadores que eu preciso, tá? Que sejam necessários aqui, porque a gente vai fazer com comparação, tá? Então não precisa ter nenhuma saída aqui, tudo bem? Então aqui a princípio eu vou colocar o i0.0 como entrada. E aqui nas lógicas seguintes, eu vou colocar três lógicas aqui, que eu quero que ligue três motores aqui consecutivamente, tudo bem? Então para isso aqui eu coloquei esse cara e vou fazer com um bloco de comparação. Vou vir nessa ferramenta aqui de comparação e vou dizer o seguinte: quando esse temporizador aqui tiver com um valor já pré-definido, eu vou fazer com que ele compare o valor. Então, como é que eu faço para fazer isso aqui? Eu digito aqui, pessoal, porcentagem TM e eu digito o número do temporizador que eu estou usando. Na verdade, o número dele, tá? O número dele é o zero. Então, aqui eu vou digitar zero e digo que ele é maior que, por exemplo, 3. Então, significa dizer o seguinte: quando esse cara aqui for maior que 3, ou seja, maior que 3 segundos, ele ativa uma saída. E vou dar uma bobina aqui. Veja que ficou errado, porque eu estou dizendo apenas que o temporizador que eu estou usando é TM, mas não diz qual a função que eu vou usar para esse TM, tá? Então, essa função vai ser o seguinte: vai ser aqui no término de colocar o meu temporizador, eu tenho que dar um ponto e dizer qual é a função que eu quero que ele faça. A função aqui é de leitura do valor, então eu digito a letra V e dou um Enter. Então significa dizer o seguinte, que esse TM0.V, ou seja, quando esse temporizador aqui tiver atingido o valor maior que 3, ele vai ligar essa saída. Então, por exemplo, vai ligar a saída aqui 0.0, ok? Isso aqui eu repito para as outras lógicas. Eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Melhor fazer dessa forma aqui, às vezes não pega, Ctrl C. E aqui, Ctrl V seria copiar e colar, tá? Mesma coisa aqui também, vou dar um Ctrl V de novo, colar hang. E as outras duas hangs que não tem necessidade, eu vou deletá-las aqui, tudo bem? E aqui o que acontece? Olha como ficou simples agora. Quando o Q0.0 ligar, ele vai ligar por conta dos 3 segundos. E eu vou habilitar que, quando esse cara ligar aqui, eu vou fazer com que ele habilite a próxima ligação do próximo módulo, o próximo motor. Então vai ser Q0.0 também. Tá? E aí, aqui ao invés de 3 segundos, eu quero que ele parta 3 segundos depois do outro. Então vou colocar 6 aqui. Tá? E esse cara aqui, que era o Q0, na minha cópia, né? Eu vou colocar Q0.1. A mesma coisa aqui no seguinte, ó. Colocar aqui mais um contato, por exemplo, aqui embaixo. E esse contato vai ser na sequência do meu motor, que é o Q0.1. Então, Q0.1. Feito isso, eu vou colocar esse cara aqui para quando tiver atingido os 9 segundos,
A partir do primeiro momento que eu liguei aqui, ele vai ligar o Q0.2. E assim nós teremos uma partida consecutiva com apenas um temporizador. Muito bom, né, pessoal? Dessa forma aqui, você reduz a quantidade de temporizadores que está sendo utilizado, tá? E faz de uma forma aqui bem interessante que eu posso acrescentar quantos motores eu quiser nessa questão de consecutividade aqui que eu estou mostrando com apenas um temporizador, tá bom? Isso aqui é uma outra forma de se fazer, mas é bem interessante para vocês verem aí a quantidade de recursos que o CLP tem disponível para serem utilizados, tá? Vamos fazer o teste aqui, ver se está tudo funcionando ok. Vamos simular aqui o meu CLP aqui, né? E aí vamos testar se realmente essa lógica funcionou conforme o esperado aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. CLP está em modo de pausa, tá aqui, ó, piscando, tá? Então vem aqui, dou um play nele, ou seja, colocar ele para realmente estar em funcionalidade. E quando eu vim aqui apertar o 0.0, olha só, ele começou a contar o tempo aqui. 1, 2, 3 segundos, ligou o primeiro. Ok. Quando for maior que 3 segundos, vai ligar o segundo. E quando for maior que 9, vai ligar o terceiro, tá? Para ficar melhor aqui, se você quiser colocar, em vez de só maior, que vocês viram que ele ligou aqui quando foi 4, você pode colocar maior ou igual aqui, tá? Em todos eles. Então, por exemplo, se eu quisesse ter maior ou igual a 3 segundos, é só fazer isso aqui, envia. E é possível, pessoal, de editar o CLP de forma online, tá? Dessa forma que eu mostrei aqui. Esse segundo aqui também, eu vou colocar maior ou igual a 6, tá? Para quando realmente chegar em 3 ou 6, no caso aqui 6 segundos, ele vai ligar. E aqui o 9 também, da mesma forma aqui, eu vou colocar aqui uma igualdade para quando ele for maior, tudo bem? Ficou laranja aqui, precisa que eu faça atualização, eu envio para cá, tá? Então eu posso colocar essa contagem aqui, ó, para mais de 10, posso colocar o valor até 9.999, que é o valor máximo de leitura dele, mas ele vai ficar ligando na sequência como a gente queira aqui, tá? E se eu quiser também desligar, pessoal, temporizadores aqui, aliás, bobinas, eu posso fazer um motor desligando o outro e assim sucessivamente, tudo bem? Aí depende da sua lógica, mas a princípio, essa era a lógica que eu queria mostrar para vocês, tá? Desligando aqui esse cara, o 0.0, eu vou desligar tudo, ele zerou meu temporizador, liguei novamente, ele vai contar, quando chegar agora os 3 segundos, ó, 1, 2, 3, ligou o primeiro, 4, 5, 6, ligou o segundo, e aí 6, 7, 8, 9, ligou o terceiro, tá bom? Então, pessoal, para essa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje.